sou a Clau. Bom, pessoal, nesse vídeo veremos como criar um bucket S3 na AWS. Em seguida, nós vamos criar dois diretórios dentro desse bucket, onde em um desses diretórios nós vamos subir um arquivo CSV com algumas milhares de linhas. Esse arquivo contém dados relacionados a vendas de uma empresa fictícia. Em seguida, nós vamos utilizar um outro serviço da AWS, chamado AWS Glue, para poder escanear esse data source, esse bucket S3, localizar os dados que nós temos ali dentro, catalogá-los, né, dizer que tipo de dado que eu tenho ali dentro. Esses dados eles serão transformados por um job do AWS Glue, um job de ETL. Em seguida, nós vamos salvar esses dados catalogados e transformados em um banco de dados do AWS Glue, onde esses dados poderão ser acessados e analisados através de queries em tabelas ali do AWS Glue. Uma vez que esses dados estão devidamente catalogados e transformados em tabela, nós podemos utilizar ferramentas de análise de dados da própria AWS, como por exemplo o AWS Athena, para executar consultas, ou utilizar ferramentas de BI, como por exemplo o Amazon QuickSight, para eu poder visualizar de uma melhor forma esses dados e então obter insights sobre eles. O AWS Glue é um serviço da AWS de integração de dados com tecnologia serverless ou sem servidor, que facilita a descoberta, preparação, movimentação e integração de dados de várias fontes para análise e machine learning. Por ser serverless, você não precisa se preocupar com a gestão da infraestrutura que vai rodar esse serviço de integração, você se preocupa somente em prover os dados. E a ferramenta AWS Glue te ajuda a descobrir, preparar e integrar todos esses dados de qualquer lugar de uma forma escalável. Bom, vamos lá. Para a gente criar um bucket no S3, o primeiro passo é a gente acessar a console aqui da AWS. Então a gente pode procurar ali por S3, que é o Simple Storage Service, ou se esse ícone já estiver salvo aí, clica no S3. A gente vai ser redirecionado para a página do Amazon S3. Em seguida, nós clicamos em Criar Bucket ou Create Bucket. O próximo passo é a gente definir um nome para esse bucket. Vale lembrar que ele precisa ser um nome único, globalmente. No meu caso aqui eu estou colocando Cloud ITI Brasil -S3 -bucket. Eu posso selecionar em qual região que eu quero criar esse bucket do S3. Eu vou manter as configurações padrão, não vou alterar nada. Arrasto até o final da tela e clico em Criar Bucket. Prontinho, meu bucket foi criado. Vamos acessá-lo. Aqui eu estou no meu bucket da S3. A gente tem algumas opções aqui quando a gente cria. Vamos clicar aqui em propriedades. Nessas propriedades a gente consegue habilitar algumas coisas relacionadas a versionamento, a criptografia, logs, etc. Eu não vou mudar nada, tá? Em permissões a gente consegue ver configurações relacionadas ao permissionamento, se esse bucket é um bucket público, quem que é o dono desse bucket, se a gente possui ali configurado uma replicação entre regiões. Dentro da opção de gerenciamento, a gente conseguiria criar regras ali de ciclo de vida do bucket, por exemplo, para mover os dados entre uma classe e outra. Voltando ali em objetos, eu vou clicar em
Create Folder e vou criar minha primeira pasta ali. Nesse caso aqui, vou chamar a pasta de dados -vendas. Não vou mudar nada e clicar em Create Folder. Acessando essa pasta dados vendas, eu conseguiria fazer uploads ali de arquivos, né? No caso, eu vou criar outras duas pastas aqui dentro. Clico em Create Folder novamente. Vou dar o nome para essa pasta de Raw. Que é onde meus arquivos vão ser inicialmente subidos ali. Clico em Create Folder. Novamente, voltando ali, né? A gente pode clicar em Create Folder de novo. Novamente ali dentro de dados vendas eu vou criar uma outra pasta. Vou dar o nome para ela de Processed. E vou clicar em Create Folder. As duas pastas foram criadas. Se eu voltar, eu vou ter uma pasta inicial chamada dados vendas, outras duas pastas chamadas processado e raw. Dentro da pasta raw, eu vou fazer o upload de um arquivo CSV nesse caso, né? Ele vai subir ali no S3 como um objeto. Eu vou subir um arquivo CSV, esse arquivo tem 5.000 linhas, mais ou menos. Clico ali em abrir. Eu consigo ver o tamanho desse arquivo e eu clico em upload para enviar esse arquivo para o Amazon EC3. Foi com sucesso, então esse arquivo já está disponível ali no Amazon EC3. Ali está o destino dele, né, que é a pasta onde ele foi subido. Se eu clicar nesse objeto do Amazon EC3, eu consigo ver algumas opções, inclusive fazer o download desse arquivo. Bom, antes da gente continuar com o tutorial, é importante entendermos alguns componentes do AWS Glue, como por exemplo o AWS Glue Crawler. Esse componente é responsável por se conectar na origem dos dados, podendo ser um bucket S3, um banco de dados, por exemplo, Oracle ou MySQL, entre outros. Uma vez conectado, o crawler vai escanear as fontes de dados disponíveis, e então os classificadores vão determinar o esquema desses dados, ou seja, como eles são formatados, e vai criar esse mapeamento através de metadados no AWS Glue Data Catalog. Esses metadados, por sua vez, serão armazenados em tabelas no Data Catalog e então utilizados no processo de extração, transformação e carregamento, que é o conhecido como ETL. Os crawlers no AWS Glue podem ser executados de forma programada, por exemplo, de hora em hora, sob demanda, ou acionando-os com base em um evento. Um exemplo de uso de eventos é a chegada de um novo objeto num bucket S3. Assim, o AWS Glue Crawler consegue garantir que os metadados estejam sempre atualizados.